Salve Maria, que é a continuação do vídeo aqui do pastor, doutor Silas Malafaia, né? É simples, aqui Pastor Silas rebate padre, fala heresia, colocar a igreja acima da palavra de Deus. Agora vamos raciocinar. Cristo confiou tudo o depositório da verdade aonde? 1 Timóteo 3,15, na igreja. A igreja que tem o respaldo de interpretar a escritura. Segundo Pedro 20, uso pessoal não. Exclusivo à igreja. Certo? E a palavra não está acima da igreja, do magistério. E nem abaixo. Porque a palavra, Silas Malafaia, é fruto do magistério. Tanto que foi organizado e compilado pela igreja, que é coluna sustentáculo da verdade. E o catecismo diz ao contrário desse pensamento seu. Olha só. Parágrafo 80. Ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si intensamente unidas em comunicação, pois vinda ambas da mesma fonte divina. Olha só. Então, é da mesma fonte. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo, a igreja se torna pública, e esse Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2, que inspirou autores e pregadores católicos sobre o fundamento dos apóstolos a escrever a Bíblia, a Escritura. Tanto que você vê aqui, ó, documento provando o Evangelho de São Mateus. Que me prova que foi São Mateus que escreveu o livro de São Mateus? São Marcos, São Lucas, Evangelho de São João, Atos dos Apóstolos, a igreja. Que me dá esse respaldo de saber que foi compilado e organizado pela igreja. Certo, Sila? Olha só. O protestante, ele que... A reforma protestante de Martinho Lutero eu sou o intérprete, eu posso interpretar a Bíblia. Magistério, não. Eu posso interpretar, porque o Espírito Santo me inspira. A Bíblia diz ao contrário, Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste à igreja. Não é só o leão que vai rir, não. Como é que é, padre, essa heresia? Como é que é? A igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, ó, está na Bíblia Católica, abre aí a Bíblia, da versão católica, diz assim, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, ó, é Jesus. João 5,39, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna. Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vamos ressaltar isso aqui? Ele usou Salmo 138, versículo 2, está na Bíblia Católica. Olha só. Sabeis tudo de mim, quanto me sinto ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Tá diferente. Ele está usando a tradução protestante. Claro que ele está usando protestante. E ele usou João 5,39. Para provar que a igreja não está acima da Bíblia, né?
5, 39, ó. Vós perscrutais as escrituras, julgai encontrar nela vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, ó. Olha só. Olha só. A Bíblia dá testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia dá testemunho sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. A Bíblia dá testemunho. João 21, do 15 ao 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meu cordeiro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. A Bíblia me confirma que Atos Apóstolos 2, ele instruiu os apóstolos, que ele ensinou e enviou. E a Bíblia me ensina aqui também que a igreja, ela é coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Olha só. A Bíblia não está acima da igreja. A Bíblia é instrumento da igreja. Inspirado pelo mesmo Espírito. Olha só. E em João 6,45, está escrito, nos profetas, todos serão ensinados por Deus, ó. Deus, Jesus Cristo, ele é quem? Deus. Então, será ensinado por Jesus Cristo, que é Deus. E foi confiado a quem? Os mandamentos. O magistério, o apostolado, sua doutrina, a igreja. E através dessa igreja, através desse apostolado da pregação oral, Novo Testamento, temos a Escritura. Cristo, ele é a igreja. Cristo, ele é a cabeça da igreja. Cristo, ele é o esposo da igreja. E a Escritura é instrumento, fruto da cabeça, da esposa e dos colunas do fundamento dos apóstolos. Certo? Se você pegar aquele livrinho Eusébio de Cesareia, você vai entender um pouco como foi escrita e como foi pregado a palavra cano, Novo Testamento. Oral, não tinha nada escrito. Sila Malafaia. Então, surgiu primeiro quem? O magistério. Estou falando do Velho Testamento. Fundamento dos apóstolos. A nova aliança. Nós estamos na nova aliança, não na velha aliança. Na nova aliança, Cristo quis instituir uma igreja, enviar seus apóstolos para pregar o evangelho oral, depois escrita pelo mesmo Espírito Santo, para você ir para o caminho da verdade, para você saber que essa palavra vem de Deus, que foi instruído e ensinado por Deus, ó. Vamos dizer aqui João 6, João 5:39, certo? João 6, ó, 45, está escrito nos profetas, Isaías 54:13, todas serão ensinadas por Deus. Assim todos aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim, ó. Cristo instruiu quem? Os apóstolos. Cristo confiou quem? A sua igreja, a sua esposa? Aos apóstolos. Certo? E vamos mais além aqui, ó. Você pega aqui. Em João 7, ó. Cristo deixa uma doutrina. Essa igreja, que é a palavra, que vai interpretar, que é o magistério. As apóstolos dos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a mesma doutrina que Cristo teve a revelação de Deus. João 7, 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, deixe engraçar a minha doutrina, é de Deus, e falo de mim mesmo. Então, a Bíblia dá esse engajamento e o catecismo, você pega aqui, olha só que interessante, cara. (171)
A fé que é a coluna, a igreja que é a coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então, você quer interpretar a Bíblia sem a visão da coluna, sem visão do magistério? Você sim está colocando acima da igreja. E acima da Bíblia também, porque a Bíblia é fruto da igreja. Isso é irrevogável. Certo, Silas? Guardai fielmente a fé, uma vez por toda confiada aos santos. É ela que conserva a memória da palavra de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Agora você vê ali, Apocalipse, que escreveu? São João. São Mateus, apóstolo. São Marcos, discípulo de Pedro. Escreveu da pregação oral de Pedro. Evangelista São Lucas, discípulo de Paulo. Escreveu também com a pregação oral de Paulo. Atos dos Apóstolos, São Lucas que escreveu também. As cartas às comunidades, Paulo. O que mais escreveu, né? São protestantes. Tinha escrito? Não, meu irmão. Primeiro foi pregado oralmente. Foi transmitido oralmente pela igreja. Por isso que a Bíblia não está acima da igreja. E nem abaixo. Porque através da pregação oral, através da pregação que foi transmitida oral, vieram os escritos. A Bíblia. Então, o Novo Testamento não está acima. Está unido. Porque é a mesma fonte. É a mesma água. Certo? Como a mãe que ensina seus filhos. Fala e, por consequência, a compreensão e a comunicar à igreja. Nossa mãe nos ensina a linguagem da fé para nos instruir na compreensão na vida da fé. Olha só que interessante. Vamos terminar aqui essa distorção dele? Esconder a palavra, porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos, que vocês querem manipular a fé. A palavra é o manual de regra prática do verdadeiro cristão. Não é o que o pastor, o padre ou o papa fala, é a palavra. A palavra, ela vem antes, porque o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não. Então, agora você se estrepou. Se Cristo ele é a palavra que se fez carne, aonde? No ventre de Nossa Senhora. Então Maria ela é corredentora do Verbo encarnado. Olha só que interessante. Nem o pastor está acima da palavra, nem o padre está acima da palavra. E qual veio primeiro? A palavra. Será mesmo? Atos dos Apóstolos 2. Desce o Espírito Santo. Atos Apóstolos 2,14. Pedro, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse: Homens da Judéia, e vós, todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Pedro está ali com a Bíblia, pregando. Como Pedro está transmitindo aqui a mensagem de Jesus Cristo? Via oral, de acordo com o que Cristo ensinou a eles. Surgiu primeiro quem aqui? Desceu primeiro quem aqui na igreja? O Pentecostes. Quem está pregando aqui, usando a boca de Pedro? O Pentecostes. Pentecostes é quem? O próprio Deus. Certo? E converte mais de 41. Os que receberam sua palavra foram batizados naquele dia. Ele levou o seu mais ou menos de 3.000 números de adeptos. Tinha a Bíblia? Tinha o cano judaico. Está sendo pregado o cano judaico aqui? Está sendo pregado o quê? A mensagem que foi transmitida oral, João 6,45, pelo Senhor, pelo Deus, que instruirão
Certo? O caminho da verdade. A igreja. E depois, passado os tempos, foi surgindo o quê? Os escritos. Por quem? Por discípulos dos apóstolos. Pedro pregando ali em Roma. Evangelista São Marcos, que era discípulo de Pedro, que não conviveu com Jesus Cristo, que não conheceu Jesus Cristo, ia escrevendo Eusébio de Cesareia, só você comprar esse livro e ler, a pregação oral de Pedro, que não tinha nada, foi por necessidade, que os apóstolos não tinham nem intenção de escrever nada, porque a tradição, o magistério, já tinha todo o conhecimento da verdade, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. Certo, Silamafai? E a Bíblia não está acima, a Bíblia é um conjunto, um comprimento que nos leva à verdadeira igreja. Certo? Olha só. Você pega, tem muita coisa aqui no catecismo que você pode aprender muita coisa, cara. Aqui, ó. Como foi transmitido? Você pega catecismo. Página 35, versículo 76. A pregação apostólica. Ó. A transmissão do evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. E também lá, dada a instrução a Moisés, foi via oral também. A mensagem de Deus foi oral, depois escrito por autor, que tem envio, que é confiado, que é pastoreado pelo Bispo Universal. Certo? Ó. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras. Ó. Oralmente. Primeiro, oral. Pelos apóstolos, que na pregação oral. Ó. Por exemplo, e ação transmitiram aquela coisa que receberam da palavra, da convivência, da obra de Cristo. Ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo. Os apóstolos pregaram que os apóstolos viu e aprendeu com a convivência com Cristo. Que interessante. Por escrito, ó, como também por aqueles apóstolos. Agora aqui uma coisa interessante. Quem escreveu o Evangelho? Pessoas próximas que conviveram com os apóstolos. Pessoas que não conheceram Cristo, mas que conviveram com os apóstolos. Ouvindo a pregação e a mensagem oral dos apóstolos. Certo? Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Que mensagem? Por escrito. A pregação das colunas, que está sobre essa igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então, o protestantismo, quem enviou ele? Quem capacitou eles? A Bíblia é totalmente voltada ao magistério. Não a igrejas. Hoje, em qualquer lugar. Mas a igreja católica escondeu a Bíblia. Mesmo em qualquer lugar você pode ir comprar uma Bíblia. Você vai lá na livraria católica, tem Bíblia. Na internet, você pode comprar a Bíblia. Como a igreja está escondendo a Bíblia do povo católico? Como? É só cabeça de pastor mesmo. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Não tem graça, cara. Não tem graça. Isso é para finalizar aqui, João 8,32, ó. Os textos que eles gostam de usar muito mesmo. Medita o 37. João 8, 37, ó. 8,32, né? 8,31. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permaneceres na minha palavra, ó, sereis meus verdadeiros discípulos. Ó. Se permanecer na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E essa palavra foi confiada a quem? Ao magistério, ao fundamento dos apóstolos. Você acha que os protestantes permaneceram na palavra anunciada pelos apóstolos?
E conhecereis a verdade vos livrará. Então é sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, que tem a única verdade. Pedro, não foi a carne e o sangue de reunião, mas meu Pai que está no céu. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. João 21, do 15 ao 17. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo sobre a igreja. Coluna, sustentáculo da verdade. Qualquer pessoa pode ter a Bíblia, ler a Bíblia, e o uso pessoal de interpretar é o magistério. Sem o magistério, tá fora. Que foi confiado aos bispos em sintonia, em comunhão com o bispo universal, que tem a sede lá em Roma, Papa Francisco, sucessor de Pedro, sucessão petrina. E a mensagem encerrou com a morte do último discípulo amado, João. Aí as profecias acabou. Agora estamos na era apostólica. A tradição nos ensina e nos respalda como a pregação que os apóstolos transmitiram. Magistério, tradição e escritura. Para a honra e glória do Senhor. Para você não acreditar nesses fafarrão aí não, é fafarrão mesmo. Salve Maria. Quer ser perfeito, Cida Malafaia? Doa toda a sua riqueza e segue o Senhor Jesus Cristo. Não é isso que a palavra ensina? A palavra não é o manual da verdade? Então, doa tudo que você tem, os seus milhões, seus carrão, seus apartamentos, suas empresas, que você tem empresa também. Doa aos pobres e segue o Senhor Jesus Cristo para ser perfeito. É isso que ele fala para o jovem rico ali? Simples entender isso. Salve Maria. Servir o Senhor Jesus Cristo cheio do dinheiro é fácil. Glória a Deus, aleluia.